Olá amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Capitão Gilberto Neves, com convidado especial. Hoje estamos recebendo nosso amigo Edilson Donizete Cosini, ele que é empresário e membro da comunidade São Judas Tadeu aqui de Tupã, para que possamos falar sobre um tema muito importante. A Igreja no Brasil celebra a abertura do Ano Nacional do Laicato. E vamos explicar um pouquinho o que seria essa data especial, esse ano dedicado ao laicato, e também um pouquinho sobre o trabalho do diácono. E eu tenho uma introdução aqui bem interessante. A abertura do ano do laicato ocorreu no dia 26 de novembro de 2017 e seguirá até o dia 25 de novembro de 2018 com o tema Cristãos leigos e leigas sujeitos na Igreja em saída a serviço do Reino, e o lema Sal da Terra e Luz do Mundo. A iniciativa, de acordo com o Papa Francisco, deseja fazer crescer a consciência da identidade e da missão dos leigos na Igreja. Vereador Capitão Neves, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista. Hoje recebendo o Edilson, falando sobre esse ano dedicado o Ano Nacional do Laicato e também do trabalho do diácono, que é tão importante na Igreja no Brasil, na Igreja Católica no Brasil. Seja bem-vindo. Obrigado, Glaucio. Nosso amigo Edilson, é um prazer recebê-lo aqui num tema tão atuante dentro da nossa igreja, que é primeiramente, muita gente aqui em Tupã não conhece a escola do diácono que está sendo realizada, e o Edilson é um dos participantes. E nesse ano do laicato seria interessante toda a informação é bom para que a gente possa ser um bom sal, seja um sal que transmita um gosto especial nesse trabalho de evangelização que nós leigos temos uma participação muito grande na nossa igreja. Desde 1962, quando foi instituído o Concílio Ecumênico Vaticano II, nós leigos tivemos uma participação importante, e aqui trouxemos um integrante da nossa comunidade que tem um trabalho muito grande, um trabalho de procurar ser um sal que possa dar um gosto especial na nossa evangelização na nossa igreja. Seja bem-vindo e muito obrigado por estar aqui levando a informação ao povo de Tupã. Edilson, fazendo das palavras do Capitão Neves, seja bem-vindo ao programa Pontos de Vista, hoje falando sobre o Ano Nacional do Laicato, mas eu queria começar, depois vamos falar um pouquinho mais a fundo sobre essa data, esse período da Igreja Católica no Brasil, mas eu queria começar o programa falando um pouquinho, explicando à população, esclarecer o que é diácono permanente dentro da Igreja, no contexto da Igreja. Seja bem-vindo. Muito bom dia ao Capitão Neves, bom dia ao Glaucio, é um prazer enorme estar aqui com vocês. O diaconato permanente, ele sempre existiu na igreja, desde a igreja primitiva, né? No século II até o século V, ele foi muito efetivo na Igreja Católica. Mas a partir do século V, ele deu uma espécie de uma adormecida e ficou aí praticamente 10, quase 15 séculos parado. E ele então, nesse tempo todo, era apenas um grau da ordem de transição. A partir do Concílio Vaticano II, que aconteceu na década de 60, conforme foi falado, foi convocado pelo Papa João XXIII no ano de 62 e promulgado pelo Papa Paulo VI no ano de 65, e ele restaurou então aí a nova missão do diaconato permanente. O diaconato permanente ele é considerado o primeiro grau da ordem. É bom que a gente saiba que o grau da ordem, eles são 3. O primeiro grau é o grau do diaconato, do diácono. O segundo grau é o grau do presbiterato, que são os presbíteros, os sacerdotes, os padres que a gente chama. E o terceiro grau é o episcopado, que são os bispos. Então, é interessante porque na Igreja Católica, é necessário que se passem pelos 3 graus para que você chegue ao terceiro. Então, não é possível você receber o terceiro grau da ordem sem ter passado pelo segundo e pelo primeiro. Então, nenhum bispo é bispo sem ter sido diácono e ter sido presbítero. Nenhum presbítero é presbítero sem antes ter sido diácono. Portanto, o grau do diaconato é necessário para que se tenha os outros 3 graus. Mas é interessante dizer que o diaconato permanente, que é o primeiro grau da ordem, ele tem 2 tipos. O primeiro é o diaconato transitório. O diaconato transitório, o diácono transitório é quando ele faz o seu seminário,
os estudos do seminário, que é o primeiro ano de propedêutico, depois mais 3 anos de estudo de filosofia e depois mais 4 anos de teologia. Então são seminaristas que almejam ser presbítero. Então necessariamente ele tem que passar pelo grau do diaconato. Então quando ele recebe o grau do diaconato, ele passa a ser um diácono transitório, porque o que ele almeja, na verdade, é ser presbítero. Mais especificamente falando do nosso diaconato permanente, é que são direcionados para homens casados. Então o diaconato ele passa a ser permanente. Por quê? Porque nós casados, lógico, ficando bem claro que para ser sacerdote é necessário que se seja celibatário, então não contraia o casamento. Nós somos pessoas leigas hoje que optamos e fizemos uma opção de vida pela vida familiar, pelo casamento, pelo sacramento do matrimônio, mas que podemos receber o grau do diaconato, que é o primeiro grau da ordem. E esse primeiro grau a gente para por aí, nós não almejamos ser presbítero nem um outro grau. Nem pode, né? Até porque dentro... Sim, pelo fato de... E daí por isso que é o diácono permanente, Sim, né? Que permanente. é especificamente para o Sim. leigo, né? Então nós praticamente somos a única pessoa a conseguir receber, a poder receber os 7 sacramentos. Porque se o presbítero recebe o sacramento da ordem, ele não pode contrair o matrimônio. O diácono permanente não, ele pode receber o sacramento do matrimônio e o sacramento do primeiro grau, que é o sacramento da ordem. Então, ele é direcionado para pessoas casadas. Não somente para pessoas casadas, também pode ser dado a solteiro. Caso um solteiro receba o sacramento da ordem do diaconato permanente, ele aí já não pode mais casar. Aí ele tem que realmente ser celibatário. É o mesmo caso do viúvo. Caso uma pessoa se torne viúva, já recebido o sacramento do diaconato, que é o primeiro grau da ordem, ele também não pode mais contrair o sacramento do matrimônio. Só em alguns casos específicos, caso aí que ele tenha filhos pequenos, né, e precise de uma ajuda da mãe, aí o bispo autoriza ele a receber, contrair o sacramento do matrimônio de novo. Mas só em alguns casos, porque normalmente o diácono permanente casado, ele já está numa idade um pouco mais madura, ele é direcionado para pessoas maduras, né? Então nós teremos aqui, só para entender, tem o diácono permanente e esse diácono transitório. Então seriam as duas formas. É o mesmo grau da ordem, Glaucio, só que quem almeja ser presbítero, ele é transitório. Quer dizer, essa transição... Ele tem que ser necessariamente... Esse procedimento, esse período... Sim. Perfeito. Ele tem que ser necessariamente celibatário. Perfeito. Agora, Edilson, quem pode ser diácono? Há alguma restrição? Qualquer pessoa? Você explicou praticamente boa parte da questão. Eu só gostaria alguma restrição? Gostaria de mostrar para vocês que esse daqui é um livro da CNBB, na qual aqui são as diretrizes para o diaconato permanente na Igreja do Brasil. Vamos colocar ali, aquela câmera ali? Então, que o nosso amigo Edilson possa aqui mostrar. está, praticamente, tudo aquilo que a Igreja exige e pede como quesito para selecionar uma pessoa para ir para a escola diaconal, que seja bem entendida que quem está na escola diaconal é um candidato a ser diácono. Isso não nos dá o direito de ser ordenado. Depois que terminar a formação, aí sim você pode pedir. Então, aqui neste livro, neste documento da igreja, que é o documento 96, tem toda a forma de como se escolhe um diácono. Né? Então, o casado, por exemplo, ele tem que ter mais de 5 anos de casado. A idade tem que ser acima dos 35 anos. Você tem que ter uma vida comunitária, assim, pelo menos aí de uns 5, 6 anos, que você venha realmente participando da igreja. Um certo conhecimento, uma certa vivência, né? Uma certa harmonia familiar no matrimônio. Enfim, são vários requisitos que exigem do candidato que ele tenha uma certa participação na igreja para que ele possa começar a escola. Perfeito. Como se forma o diácono? Sim, cada diocese tem o seu sistema próprio. Lógico que as diretrizes citam aqui as matérias que você tem que estudar. Né? Nós, por exemplo, terminamos esse semestre agora, a Diocese de Marília começou uma escola
com um objetivo de estudos de 4 anos. Certo. Nós passamos pelo primeiro ano do propedêutico, que é um ano de discernimento, é um ano de você realmente perceber o que é a escola, o que é o diaconato, e depois nós tivemos mais 2 anos de estudos, né? Nós terminamos agora o 3º ano de estudo, esse final de semana terminamos o 3º ano de estudo, na qual nós estudamos todas as matérias do magistério da igreja. Né? Nós terminamos agora liturgia, nós terminamos agora aula de teologia dogmática, nós terminamos sobre Bíblia, então nós estudamos tudo isso. E vamos começar no próximo semestre a doutrina social da igreja, vamos começar a trabalhar a missiologia, que é a missão da igreja, vamos trabalhar também direção e acompanhamento pastoral, que são acompanhar as pessoas que estão precisando, que estão passando por problemas, nós também vamos fazer isso. E também trabalhar a teologia moral, né, a teologia moral da igreja. Então, nós estamos entrando no último ano de estudo do diaconato. Então, esse ano agora é um ano na qual não só vamos estudar, como também vamos para a rua, praticamente, dizendo assim, nós vamos trabalhar com os estágios pastorais, vamos para outras paróquias, conhecer outras comunidades e vamos praticamente assim, viver praticamente o estudo na prática, que é o estágio pastoral que nós chamamos. Perfeito. Vereador, importante esse esclarecimento por parte do nosso amigo Edilson, né, do diaconato, né, todos os procedimentos, as pessoas que podem ingressar nessa escola, quer dizer, importante, né? É um braço importante da igreja, né? O diácono, como ele disse, tem o diácono permanente, o diácono transitório para aqueles que querem se tornar presbíteros, enfim, quer dizer, é importante esse esclarecimento, né? Um pouquinho do trabalho que a igreja realiza no Brasil e no mundo. É importante, principalmente esse diácono permanente, é uma forma da nossa igreja valorizar o trabalho dos leigos na nossa igreja, né? Eu acho que é uma forma de ter uma participação de retorno, uma participação e também as pessoas entenderem que o serviço que é realizado, o trabalho que é realizado de um padre numa paróquia é muito grande e precisa de auxiliares para que possam, então, o leigo também está nessa participação. Nesse ano tão especial do ano laicato, é uma oportunidade muito grande de ver o nosso amigo Edilson esclarecer ao povo de Tupã o trabalho que ele realiza, não só como todos eles, e as condições, porque muita gente quer ser diácono. Querer é uma coisa, poder ser é outra, então existe um procedimento e esse procedimento é sempre preocupado em que a pessoa seja o bom sal para que possa temperar a comida de nós cristãos, que é o trabalho de evangelização. Tem que estar bem antenado para que possamos fazer um trabalho. E então, parabéns ao nosso amigo Edilson, que já conhece aqui do Encontro de Casais com Cristo, do curso de teologia que fizemos juntos. E eu vejo muito contente vendo ele evoluindo dentro da parte da nossa igreja, porque afinal essa evolução é para o bem da nossa igreja, da nossa comunidade. Bom, Edilson, antes de encerrarmos aqui o primeiro bloco, eu queria perguntar quanto às funções, né, do diácono dentro dessa estrutura da igreja. O diácono, a partir do momento que ele é ordenado, né, ele já não faz mais parte do laicato, ele não é mais leigo, né? Ele passa a fazer parte do clero, o primeiro grau da ordem, mas ele já é um sujeito eclesial, faz parte do ministério ordenado, podemos dizer assim. Então, ele, inclusive, seria interessante salientar que o diácono permanente ele usa a túnica, né, parecida, usa a túnica que o padre usa, mas o que diferencia ele do sacerdote no altar é a estola. A estola é aquela fita que nós usamos, né, que o padre usa ele do pescoço, que passa dos dois lados do pescoço no sentido vertical. O diácono ele usa a estola, que é essa faixa, mas no sentido transversal, né? Ele é diferente. O que diferencia o diácono do sacerdote no altar é isso. E as funções, né? O padre ele pode consagrar, ele pode, né, a missa é própria do padre. O diácono não pode consagrar. Mas tem algumas coisas particulares que é própria do diácono na missa. Então, um dos pilares é a liturgia. O outro pilar que sustenta o trabalho e o serviço do diácono é o trabalho da pregação da palavra. Então, o diácono tem que estar totalmente afinado com o magistério da igreja, né? Porque nós sabemos, é claro que a Igreja Católica, Apostólica Romana, ela bebe das 3 fontes, da Sagrada Escritura, do Sagrado Magistério
e da Sagrada Tradição. Então, o magistério da igreja nos ajuda a interpretar a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela precisa de luz para ser interpretada, né? Então, é isso que nós entendemos. Então, o diácono, através do magistério, ajuda as pessoas, o povo, todo o povo de Deus, a interpretar a Bíblia. O terceiro pilar importante é o serviço, a caridade, né? O diácono, ele tem como selo, né? Dom Luiz, o nosso bispo, falava para a gente na nossa formação e sempre tem frisado que o que marca a nossa vida como diácono permanente é o serviço. O serviço principalmente aos pobres, o serviço aos doentes, aos idosos, é aquele trabalho que não está no templo, na igreja, mas na vida das pessoas, no dia a dia da igreja, né? No dia a dia, lá na casa da pessoa, lá na necessidade das pessoas. Então, esse trabalho de serviço, ele é muito importante. Então, o diácono e o sacerdote, eles trabalham na linha horizontal, né? São ministérios diferentes, mas, vamos dizer assim, eles chutam para o mesmo gol. Eles caminham juntos para que a igreja que o Papa Francisco quer nesse momento, atualmente, seja aquela igreja em saída, aquela igreja que vá de encontro com a necessidade das pessoas. Então, eu acredito que o diácono permanente, ele vai ser muito importante para a diocese, para a igreja católica, principalmente a diocese de Marília, que não tem ainda, né? Somos a primeira escola. Então, são homens casados que vivem o sacramento do matrimônio, somos todos casados que estamos lá na escola, que vivemos o dia a dia que todo mundo vive, que vivemos os mesmos problemas, que eu tenho uma empresa, que eu tenho os problemas que todo empresário tem, que tenho meus problemas com os meus filhos, lá na minha casa com a minha família. Então, o diácono permanente, ele tem que conseguir chegar num ponto de conciliar o seu trabalho, de conciliar a sua família e o trabalho ordenado que é na igreja, que ele passa a ser, o diácono permanente ordenado, ele passa a ter uma obrigação na igreja, né? Ele deve, né, obediência ao bispo. Então, eu acredito que como desafio para nós, como diácono permanente, Dom Luiz, que é o nosso bispo, tem falado muito isso para nós, que ele quer chegar no dia da nossa ordenação convicto de que realmente nós temos vocação para isso. Porque, olha, não basta eu querer ter sonho de ser um diácono permanente, não basta eu ter uma vontade de ser ordenado. Não, eu preciso ter uma vocação, eu preciso ser vocacionado. Como você é vocacionado ao casamento, ao sacramento do matrimônio, eu também preciso ser vocacionado, né? Provar a minha vocação para que realmente eu esteja pronto para a liturgia, para a pregação da palavra e para o serviço. Então, uma das preocupações para a ordenação, eu acredito que um dos desafios para nós é realmente chegar lá no ponto de final da nossa caminhada e estarmos convictos de que somos realmente vocacionados a esse serviço. Posso Claro. fazer uma pergunta? Por favor, por favor. Queria que o amigo respondesse quantos fazem na diocese, quantos da nossa região e quantos de Tupã estão participando dessa escola de formação de diáconos? Nós começamos a escola com 72. Hoje nós estamos com 50, né? 22 nessa caminhada de 3 anos ficaram pelo caminho. A região da Diocese de Marília é dividida em 3 regiões pastorais, 1, 2 e 3. A nossa região é a região... Pastoral, nossa região 2, né? É a região 2, e nós somos, que engloba de Herculândia até Adamantina. Aqui em Tupã nós estamos em 5 diáconos, 5 candidatos ao diaconato. Nós começamos em 9 candidatos, mas alguns pararam pelo caminho. Nós temos 2 candidatos da paróquia auxiliadora, que é o seu Jurandir e o Gilberto. Nós temos 2 candidatos da paróquia São José, que é o Mário e o Paulino. Não temos ninguém da paróquia São Pedro e eu da paróquia São Judas. Perfeito. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco do programa Pontos de Vista. Hoje recebendo o vereador Capitão Neves, além do nosso amigo Edilson Donizete Cosini, empresário e membro da comunidade São Judas Tadeu, falando sobre o Ano Nacional do Laicato. Nesse primeiro bloco falamos sobre o trabalho do diácono, um trabalho importante, e falamos desde a formação, os critérios, as funções do diácono. E no segundo bloco vamos falar um pouquinho mais a fundo sobre o Ano Nacional do Laicato,
esse ano dedicado, né, aos leigos e leigas, e um trabalho importante da igreja também aqui no Brasil. Vamos para o pequeno intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Voltamos já.